Olá, nessa videoaula vamos falar um pouco mais sobre o modo torque no servomotor. Bom, estou aqui com o Asda Soft, estou com o driver Asda A2 e um motor de 750 watts, 2.39 Nm de torque. Bom, já fiz a parametrização do servo, na qual eu zerei as entradas digitais para eliminar os alarmes. Programei o modo de trabalho para modo torque, que é o P101 valor igual a 3. Coloco Torque Control Mode. E ajustei também o P144 e 45, que respectivamente é resolução do encoder e resolução do driver. Caso vocês tenham alguma dúvida sobre como parametrizar primeira vez o servo, nós temos uma videoaula disponível na qual ensinamos como parametrizar a primeira vez e logo em seguida o auto-tuning, que também é muito importante para a aplicação. Bom, trabalhando em modo torque, alterando aqui o parâmetro P101 para 3, nós temos que saber como que nós vamos trabalhar com esse torque. Temos duas maneiras, tanto via analógica com um potenciômetro, na qual eu vou oscilando o torque via potenciômetro, e a outra maneira é via entrada digital. Então, vamos programar aqui. No P112, eu coloco a porcentagem de torque que eu quero em cima do torque nominal do motor. Então, por exemplo, meu motor tem 2.4 Nm. Se eu quiser trabalhar com ele a 1.2, eu vou jogar aqui 50%. Então, jogando 50%, o motor passa a trabalhar com 1.2 Nm, não mais o torque nominal dele. Mas para isso eu preciso habilitar uma entrada digital. Então eu venho no grupo 2, vou na DI 2, que não tem nada programado, e jogo aqui o meu primeiro valor de torque, que é o Internal Torque Command bit 0. Eu posso energizar o servo e ele já vir com esse torque de 50%, ou acionar ele via entrada digital. Então eu deixo ele normalmente aberto. Dou um write to servo. Bom, programei aqui 50%. Agora eu preciso programar a velocidade. Então, com qual velocidade eu vou trabalhar? Vou trabalhar com o motor. Se eu coloquei modo torque e eu der um servo on direto aqui, ele já vai começar a trabalhar em 3000 RPM. Então, para eu ajustar a velocidade, eu tenho que habilitar aqui no parâmetro P102. No meu X, eu coloco o valor igual a 1, porque aqui ele habilita o limite de velocidade. Então, ele está disponível para o modo torque. Então, habilitando aqui, eu já consigo variar a minha velocidade, tanto via entrada digital, quanto via potenciômetro também. Então, eu vou variar aqui a minha velocidade via potenciômetro. Então, não preciso programar nada. Então, eu só quero trabalhar mesmo com um torque de 50%, variando minha velocidade de 0 a 3000 RPM via analógica, via potenciômetro. Então, aqui eu venho no modo jog, dou um servo on, meu motor está parado, e aqui eu coloco Internal Command Selection bit 0, ele passa a trabalhar com 50% do torque nominal dele. Então, via potenciômetro aqui, eu consigo alterar a velocidade do motor. Então aqui eu estou comandando a velocidade, consigo variar a velocidade, e o meu torque mantém o torque que eu programei, de 50%. Então, via potenciômetro, como vocês podem ver no vídeo ao lado, ou posso vir no monitor e monitorar aqui a velocidade dele. Aqui ele está a praticamente 1000 RPM. Vou abaixar aqui, vou aumentar, e o torque dele se mantém constante. Bom, então aqui eu consigo alterar minha velocidade. Vamos agora mudar o torque. Como vocês podem ver, eu não consigo parar ele na mão. Não dá. Então 50% ainda é um torque muito alto.
Então eu vou dar um stop aqui. Vou parar meu motor. E eu vou alterar o meu torque. De 50% vou trabalhar com 10%. Já programei a entrada digital para o torque. Então eu dou um servo on. E aqui 10% do torque. Habilitei ele. Então consigo agora comandar a velocidade. E com 10% eu consigo parar ele na mão. Vocês podem ver, parei ele na mão. Ainda ele tem um torque forte, mas mesmo assim eu paro ele na mão, alterando a velocidade via potenciômetro. Certo? Então esse é um dos modos de trabalho do servo em relação ao torque, na qual eu habilito um torque que eu quero via entrada digital e altero a velocidade via potenciômetro. Caso eu queira alterar a velocidade via entrada digital também, é o mesmo esquema. Eu volto na lista de parâmetros e venho aqui a partir do P109. Então o P109 ele está trabalhando com 100 RPM. Aqui está 1000, mas ele multiplica por 0.1. Aqui eu vou colocar 200. Vou colocar 2000, vai multiplicar por 0.1, vai virar 200. E habilita uma entrada digital para essa velocidade. Então agora, ao invés de ser internal torque, vai ser internal speed. Bit 0, porque é a minha primeira velocidade. Coloco normalmente aberto e dou um write to servo. E aqui eu faço o mesmo esquema. Vou dar um servo on. Vou habilitar os meus 10%. E aqui a minha velocidade de 200 RPM. Posso vir no monitor, dou um run, e aqui está 200 RPM, que foi o que eu programei na minha lista de parâmetros. Certo? Então, entrada digital para a velocidade do P109 até o P111 e o meu torque do P112 ao P114. Então consigo programar minha velocidade e meu torque. Sempre lembrando de colocar aqui no P102, habilitar, caso eu esteja trabalhando em modo torque, habilitar a minha velocidade, para eu variar a velocidade. Certo? Bom, conforme mostrado anteriormente, eu tenho uma outra maneira de controlar esse torque, que é via potenciômetro. Então, eu jogo meu potenciômetro externo no CN1, faço a ligação física e não habilito nenhuma entrada digital. Então, eu só jogo o modo torque e controlo o torque via potenciômetro. Com isso, eu tenho esse gráfico no qual o vermelho representa o torque do meu motor e o verde o torque que eu estou comandando. Então aqui eu estou com o meu potenciômetro, o torque dele está no mínimo. Então vou tentar parar o motor na mão, consegui parar ele na mão. Então aqui ele atingiu o torque que eu programei e ficou. Caso eu solte o motor, ele volta ao torque estável dele. Então parei ele, então ele chega no limite do torque que eu programei, certo? Eu posso ir aumentando esse torque. Então aqui eu vou colocar na primeira faixa. Aí eu vou precisar de uma força um pouco maior para ele atingir esse torque. Então aqui eu consegui parar, mas ele tá tendo mais força. Pode ver que ele consegue escorregar aí. Se eu aumentar mais, aí eu já não vou conseguir parar ele na mão, que vai ficar um pouco mais difícil. Então ele vai ficar aqui, ó, oscilando. Então esse vermelho representa o torque do meu motor tentando atingir o torque que eu programei via potenciômetro. Só que aqui eu não estou conseguindo. Aí conforme eu vou abaixando,
Aí eu consigo parar ele, que aí ele fica na mesma linha que o torque que eu programei. E posso, através desse gráfico, ver qual melhor se ajusta à minha aplicação. Então eu posso ficar oscilando aqui com o potenciômetro e controlando o torque via potenciômetro. Bom, pessoal, essa foi mais uma videoaula. Espero ter ajudado. Obrigado pela atenção e até uma próxima.